Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de agosto de 2018. Ser religioso aumenta a expectativa de vida. Parte 1. Ser religioso pode aumentar a expectativa média de vida. Segundo um estudo, que analisou os obituários de mais de 1.000 pessoas no ZEUA, as pessoas religiosas vivem, em média, quase 4 anos a mais que os ateus. As conclusões encontradas se mantiveram iguais mesmo depois de os pesquisadores levarem em conta aspectos como gênero e estado civil, dois critérios conhecidos por influenciarem o tempo médio de vida. Na verdade, as mulheres vivem de 4,8 anos a mais que os homens, mas a influência da religião na expectativa média de vida também chegou perto destes valores, de acordo com os pesquisadores. A afiliação religiosa teve um efeito quase tão forte sobre a longevidade de vida como o sexo, que é uma questão de anos de vida, disse Laura Wallace, autora principal do estudo e doutoranda em psicologia pela Universidade de Ohio, em comunicado. Novo estudo, publicado na semana passada na revista Social Psychological and Personality Science, vai de encontro com estudos realizados anteriormente que relacionam a religião com benefícios para a saúde. Há pesquisas que afirmam frequentar serviços religiosos está diretamente ligado a uma maior longevidade de vida. No entanto, esses estudos costumavam usar os próprios testemunhos das utilizadores desses serviços, não sendo certo qual seria a precisão das informações recolhidas. Os pesquisadores notaram ainda que o estudo encontrou apenas uma associação, não tendo sido possível determinar se ser religioso aumenta o tempo de vida ou se as pessoas mais saudáveis tendem a ser mais religiosas. Religião e tempo de vida. Para realizar o estudo, os pesquisadores analisaram cerca de 1.100 obituários de 42 cidades importantes do ZEUA, publicadas online entre 2010 e 2011. Considerava-se uma pessoa religiosa caso o obituário mencionasse atividades religiosas. Os pesquisadores também tiveram em conta a idade da pessoa, o gênero e o estado civil, bem como o número de atividades sociais e voluntárias em que participavam. Uma análise mais profunda revelou que o voluntariado e a participação em organizações sociais explicavam parte, mas não toda a relação entre religião e longevidade de vida. De acordo com os pesquisadores, o estilo de vida também pode ajudar a explicar a associação encontrada. Muitas religiões têm regras que restringem práticas de vida menos saudáveis como, por exemplo, o uso de álcool e drogas, que pode ter influência na longevidade de vida. Além disso, muitas religiões promovem práticas para redução do estresse que podem melhorar a saúde dos fiéis, como a gratidão, a oração ou meditação, disse o coautor do estudo Baldwin White, professor de psicologia em Ohio. Fala-se muito sobre o tríplice aspecto do espiritismo: ciência, filosofia e religião, e a notícia nos leva a crer que está no aspecto religioso a grande força da doutrina espírita. Na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que o espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí as 3 classes, ou antes, os 3 graus de adeptos: 1. Os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. 2. Os que compreendem as suas consequências morais.
3. Os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Na Revista Espírita de maio de 1859, Allan Kardec responde à pergunta: é ele uma religião? O Espiritismo não é, pois, uma religião. Do contrário, teria seu culto, seus templos, seus ministros. Sem dúvida, cada um pode transformar suas opiniões numa religião, interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituição de uma nova igreja há uma grande distância, e penso que seria imprudência seguir tal ideia. Em resumo, o Espiritismo ocupa-se da observação dos fatos e não das particularidades desta ou daquela crença, a pesquisa das causas, da explicação que os fatos podem dar dos fenômenos conhecidos, tanto na ordem moral quanto na ordem física, e não impõe nenhum culto aos seus partidários, do mesmo modo que a astronomia não impõe o culto dos astros, nem a pirotecnia o culto do fogo. O Espiritismo está baseado na existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outra coisa senão as almas dos que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram os seus invólucros materiais. São esses seres aos quais demos, ou melhor, que se deram o nome de espíritos. Esses seres, que nos rodeiam continuamente, exercem sobre os homens malgrado seus, uma poderosa influência, representam um papel muito ativo no mundo moral e, até certo ponto, no mundo físico. Assim, pois, o Espiritismo pertence à natureza e pode-se dizer que, numa certa ordem de ideias, é uma força, como a eletricidade é outra, sob diferente ponto de vista, como a gravitação universal é uma terceira. Melhor observado desde que se vulgarizou, o Espiritismo vem lançar luz sobre uma porção de problemas até aqui insolúveis ou mal resolvidos. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não o de uma religião. E a prova é que conta como aderentes homens de todas as crenças, os quais, nem por isso renunciaram às suas convicções, católicos fervorosos, que praticam todos os deveres de seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos até budistas e brahmanista. No preâmbulo do livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec define: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-lo: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, e de suas relações com o mundo corporal. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de agosto de 2018, por Feijão.